Fala pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Perdão pela demora, vou fazer o vídeo aqui bem rapidinho para não demorar. Haja visto que eu demorei muito, né? Eu pensei que eu tinha mandado, inclusive eu até falei com o Hadson ontem que eu pensei que já estava pronto, estava tranquilo. Se Hadson não fala, né? Porque quinta-feira foi feriado e quinta-feira é o dia que eu faço. Então eu fiquei tranquilo, quinta-feira é feriado e tal, aí talvez foi por isso, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos aí para o que realmente nos interessa, ok? Então vamos lá. Nós estamos aqui com o tema do mês de maio, o mês de julho, nós estamos falando sobre igreja e religião, e o tema de hoje é esse aqui, ó. Por que a igreja deve ser disciplinadora? Por que a igreja deve ser disciplinadora? Nós vamos... Perdão, eu peguei errado. Deixa eu ver aqui. Tá errado, não é esse aqui não, me perdoe. Pera aí, eu vou desligar aqui e volto. Pera aí. Só um momento. Já volto agora. Cadê? Estudo de célula, igreja e religião. O que significa negar Jesus? Isto apareceu aí? Isto, agora é esse aqui mesmo. Só tá meio desquadrado aqui, né? É isso? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Belezinha. Puxa aqui um pouquinho. Eu estou menor um pouco, mas tudo bem. É isso aí. Vamos lá então. O que significa negar Jesus? Então nós vamos estar falando sobre essa temática aqui hoje, ok? Então vamos lá. O texto base que nós vamos utilizar é o capítulo 10, versículo 32 e o versículo 33. Deixa eu me enquadrar aqui para aparecer na imagem. Versículo 32 e versículo 33, certo? O texto diz assim: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o texto base que nós vamos utilizar para a nossa lição, tá bom? A introdução eu escrevi assim, ó. Na lição de hoje iremos falar sobre o ato de negar a Jesus e tentar entender o que significa realmente isso de acordo com a palavra de Deus. Diante disso, abra o seu coração, porque a mensagem de hoje é muito pertinente para o nosso tempo, que vive dia após dia os atos que negam Jesus. Feita a introdução, nós vamos agora para a nossa primeira pergunta. Você vai perceber que essa pergunta aqui já de cara já entra já no corpo, né? Já entra de cara no corpo da mensagem. A pergunta é: o que significa negar Jesus? Deixa os participantes responderem. Depois que eles derem a sua opinião, falarem aí tudo, você vai vir com a resposta. Só que a sua resposta ela vai ser em partes, A primeira parte da sua resposta, você vai utilizar o dicionário, você vai utilizar o dicionário para revelar para eles qual é o significado da palavra negar, certo? Então eu coloquei aqui, ó. Primeiro vamos ver, segundo o dicionário, o que significa a palavra negar. Então, o que significa a palavra negar? A palavra negar é um verbo transitivo, que significa afirmar que uma coisa não existe. Então, já de cara, nós entendemos que quando Jesus diz que quem negar ele diante dos homens, nega diante do Pai. Então, logo, se a palavra negar significa afirmar uma coisa que não existe, logo eu estou dizendo que quem nega Jesus é aquele que afirma que ele não existe, fala que ele não existe, né? Que não é verdadeiro, que contesta, que contradiz, que desmente, que refuta, que retrata, que renega. Então aqui está o significado da palavra negar, ok? Esse é o significado, segundo o dicionário.
Agora, nós temos que entender o que significa negar no contexto do texto lido. Não adianta nada eu vir aqui pegar o dicionário, abrir para vocês e falar assim, ó, negar significa isso, né? A gente tem que ter confiança em dicionário, com certeza, lógico, sem sombra de dúvida. Mas a nossa maior confiança é a Bíblia. Então nós temos que analisar e perceber o que realmente significa essa palavra negar no texto que nós lemos. E para isso, nós vamos agora destrinchar o capítulo 10. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir o pessoal para abrir a Bíblia, vão pedir o pessoal para fazer as leituras para você poder introduzir isso na mente deles. Peçam eles para abrir a Bíblia, eles com a Bíblia aberta, você vai pedir uma pessoa para ler o verso de número 1. A pessoa vai ler o verso de número 1 e quando ela finalizar de ler o verso de número 1, você já vai mostrar para ela o que tem no verso 1. O que tem no verso 1? Eu coloquei aqui para vocês, ó. O que tem no verso 1? Jesus chama seus discípulos para uma missão e concede para eles autoridade para realizar esta missão. Então, o verso de número 1, Jesus está chamando os discípulos para conceder para eles autoridade, e não somente autoridade, mas conceder para eles uma missão, certo? Bem fácil, bem tranquilo. Só de ler o texto, nós já identificamos isso, ok? Aí agora você vai pedir uma pessoa para ler o verso 2 ao verso 4. O que nós temos no verso 2 e no verso 4? Nós temos no verso 2 e 4 a lista de nomes, né? A lista de nome das pessoas que receberam esta missão. Quem são elas? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Os 12 apóstolos de Jesus, certo? Eles receberam esta missão. Pastor, que missão é essa que eles receberam? A missão que eles receberam foi essa aqui, ó, do verso 5 até o verso de número 14. Pastor, eu vou ter que ler agora todos esses versos? Não precisa, porque senão vai ficar bem extenso aí. Se você perceber que dá para ler, então peça alguém para ler, né? Apesar que seria bem versículos, né? 11, 12 versículos para lerem, para estar lendo, talvez fique um pouco meio puxado, né? Então deixa o pessoal, não precisa ler. Mas explica para eles o que tem lá. Ó, vamos situar o que está acontecendo aqui para você não se perder. Jesus chama os 12, nós já sabemos quem são os 12, que nós já acabamos de falar o nome deles, e deu para eles uma missão. Deu para eles uma missão. Qual é a missão? Qual é a missão? A missão que Jesus deu para os discípulos foi de pregar, né? Quer ver aqui? Foi de pregar. Deixa eu só me situar aqui. Tá bom. Foi de pregar o reino dele, certo? Mas antes de ir para essa missão, Jesus dá instrução para eles o que eles deveriam fazer nessa missão. O que eles deveriam fazer? Eles não poderiam entrar em cidades de samaritanos. Esse aqui é o número 1, tá vendo? Número 1. Eles deveriam pregar sobre o reino de Deus que estava próximo. Essa era a segunda instrução. A terceira instrução é que eles deveriam orar pelos enfermos e pelos endemoniados, né, os espiritados. Eles deveriam fazer isso. E a quarta instrução de Jesus foi que eles não poderiam levar nem prata, faltou uma vírgula, né? Nem ouro, nem prata, nem cobre. As únicas coisas que eles tinham que levar era somente a túnica, sandália e cajado, certo? Então veja que essa foi a instrução. Lógico que tem mais coisas, mas que a gente não é necessário a gente trazer aqui para vocês mais detalhes disso aí. Mas eu quero que vocês entendam isso. Jesus deu uma missão, essa missão foi para os 12, esses 12 deveriam pregar o evangelho, dizendo que o reino estava próximo.
não poderia entrar na cidade de samaritanos, deveria orar pelos enfermos. Todos os enfermos que eles encontrassem na frente, eles deveriam orar. E não somente orar, e eles seriam curados. Todos. Todos que eles colocassem a mão, eles seriam curados, seriam transformados, seriam libertados aí de seus demônios, das suas enfermidades, né? Só que eles não poderiam levar nem prata, nem ouro, nem cobre. Isso significa a dependência, né? O pregador, ele não pode depender da riqueza. O pregador, o ministro, o crente, o servo de Deus deve depender da confiança e do poder de Deus. Não estou dizendo que você não pode ter riqueza, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você tem que depender de Deus. A mensagem, a missão que nós temos aqui nessa terra é uma missão de pregar o evangelho e que nós devemos depender somente de Deus, ok? Aí nós chegamos no verso 28, onde Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles não poderiam ter medo de pregar a mensagem. Eles não poderiam ter medo de pregar a mensagem, que é o verso 28. Pede alguém para ler, tá bom? Que eles não deveriam ter medo de pregar o evangelho. Eles deveriam pregar. Eles não, a única pessoa que eles tinham que ter medo, sabe de quem? Era do próprio Deus, né? Se a gente não pregar o evangelho, se a gente não fazer a missão de Deus, fazer a obra de Deus, Deus vai cobrar de nós, né? Deus vai cobrar de nós. Então nós não devemos ter medo do homem, mas ter medo de Deus, temor de Deus. Aí chegamos no verso 32 e no verso 33, que é o verso que nós lemos. Aí eu coloquei aqui, ó, finalmente chegamos no verso que lemos. Jesus está nesse momento informando aos seus discípulos que quem aceitasse essa mensagem e cresse que Jesus é o Filho de Deus estaria confessando a ele. Mas quem não cresse em Cristo como Senhor e Deus estaria negando ele. E com isso ele também negaria diante do Pai. Por que nós vimos caminhando o capítulo 10, versículo por versículo? Para vocês entenderem o que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz que quem confessar diante dele, ele confessaria, mas quem negasse o seu nome diante dos homens, ele também negaria diante de Deus, está entendido agora. Entendido agora, pastor? Sim, porque Jesus deu uma missão para os discípulos tinham que ir até as cidades de Israel, pregando sobre Jesus, curando os enfermos e libertando os cativos. E se alguém que ouvisse essa mensagem, acreditasse, cresse que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, ele estaria confessando Jesus. Então Jesus ia confessar ele diante do Pai. Mas se porventura você, o apóstolo, chegou numa cidade e lá nessa cidade as pessoas não aceitaram você, não reconheceram você como de Deus, não creram na sua mensagem, não acreditou em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estariam negando Jesus. Pelo fato de negarem Jesus, Jesus estaria negando eles diante do Pai. Deu para entender? Então eu coloquei uma observaçãozinha aqui, dizendo, quando Jesus fala de negar, ele está dizendo sobre não crer em Cristo. Então uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que não acredita que Jesus é o Senhor e Salvador, infelizmente, ela está negando a soberania de Deus, a existência de Cristo, o poder de Cristo, o senhorio de Cristo, a salvação de Cristo, e por conta disso, infelizmente, eles serão negados diante do Pai e lançados para a condenação eterna, que é, infelizmente, o inferno. Ok? Então vamos lá. Agora que você entendeu o que significa negar, então significa negar, o que significa negar? Significa não crer em Jesus Cristo como seu Senhor. Agora que você entendeu o que significa negar, vamos analisar uma história bíblica e quero que vocês me deem um parecer. Eu quero que vocês me digam aqui sobre essa história. A história é de Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Não vou fazer a leitura,
mas eu gostaria que vocês fizessem essa leitura com os nossos amados irmãos. Essa leitura aqui com os irmãos é muito bom, porque isso aí concede para eles a habilidade de mexer na Bíblia, né? E dá mais confiança para você também para pregar. Essa história aqui, Lucas 22, 54 a 61, fala sobre aquele episódio que Pedro nega Jesus. Né? Pedro nega Jesus. Queridos, Pedro negou Jesus. Então, eu posso dizer que Pedro vai ser negado diante do Pai? Sim ou não? Né? Lógico que a resposta é não. Lógico que a resposta é não. Se as pessoas ouviram o que você explicou até agora, todas elas vão dizer não. Por que que é não? Porque deixa eu perguntar para vocês. Pedro, ele acreditava que Jesus era o Senhor? Pedro acreditava que Jesus era Deus? Pedro confessou Cristo como seu Senhor? Sim. Então ele não negou Jesus, pelo contrário, ele confessou Jesus. Mas pastor, aí está falando que Pedro negou Jesus 3 vezes. É verdade. Pedro negou Jesus, mas aqui foi um deslize. Aqui foi uma fraqueza. Não era realmente aquilo que estava presente no coração. Quando Pedro nega Jesus para livrar o seu corpo. Pedro estava dizendo que não conhecia, mas não estava dizendo que Jesus não era o seu Senhor. Porque se Pedro fala assim, ó, Jesus não é o meu Senhor, ele não é o Filho de Deus, eu não creio nele, aí sim ele estaria negando Jesus. Mas pelo fato dele negar Jesus diante do soldado, da mulher da porta, diante do servo do sacerdote, é porque ele está com um deslize dele, não se pode fazer isso, não podemos negar Jesus, né? Pelo o momento que for, mas ele cometeu esse pecado, ele é um ser humano, ele é um pecador, ele era falho, cheio de erros, certo? Então, esse ato que Pedro nega não é uma negação que vai lhe conceder um dia a negação de Jesus, certo? Porque esse texto que diz sobre negar Jesus e Jesus negar ele diante do Pai, está falando sobre a fé, está falando sobre o senhorio, está falando sobre o poder salvador, salvífico de Cristo. Se você não crê nisso, infelizmente, você será negado por Jesus Cristo. Deu para entender? Rápido, né? Foi bem rápido aqui essa explicação. Aí você faz a leitura, tudo mais, bonitinho, deixa o pessoal se apreciar aí com o texto bíblico lido e vamos então para a nossa aplicação. Primeira aplicação. Nossa missão deve ser feita independente de quem pregamos. O que eu quero dizer aqui? Jesus deu uma missão para os apóstolos. Qual foi a missão? Ir pregar, curar os enfermos e libertar os cativos. Só isso. Essa é a missão deles. A missão deles não era olhar para a cara do cara, essa é boa, né? A missão deles não era olhar para a cara das pessoas e falar assim, esse aqui merece ser salvo. Esse aqui merece que eu pregue. Não, essa cidade aqui, ela parece ser boa para pregar. Não foi isso. Jesus não nos deu uma missão para a gente ficar escolhendo para quem prega. Jesus deu uma missão para pregar, independentemente de para quem pregamos. Independentemente se a pessoa vai crer ou não. Você olha para a cara do sujeito e fala assim, rapaz, eu achei que esse cara aqui vai crer. Então, você quer saber? Eu vou pregar para ele. Ô, fulano, deixa eu te falar aqui. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é pregar para quem quer que estiver na nossa frente. Seja com palavras, seja com atitude, seja com bom testemunho, seja com a leitura bíblica, com o que for, com a mensagem, com o que for, né? Teclando, independente. A nossa missão é pregar o evangelho. Se as pessoas de lá vão crer, problema delas. Se as pessoas de lá não vão crer, é coisa delas. Se as pessoas de lá vão gostar de nós, é problema delas. Inclusive, se você ler o capítulo 10 por inteiro, você vai ver que Jesus vai dizer para os discípulos, dizendo assim, ó, vocês vão passar por lutas e por perseguições, viu? Não fique pensando que vocês vão pregar, ficar tranquilos e
e acabou. Não. A nossa vida é cheia de lutas e de provações. Mas, independente disso, a gente tem que pregar o evangelho, porque essa é a nossa missão. Ok? Então, essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação é essa aqui, ó. Confessar Cristo. É muito mais do que falar seu nome. Ah, ó, eu sou cristão. Jesus é meu Senhor. É muito mais do que isso. É viver toda a vida aqui na terra para Ele. Jesus como Deus, Jesus como Senhor, Jesus como prioridade, Jesus como em primeiro lugar, Jesus acima de tudo, acima de todas as coisas. Essa é a maneira que nós devemos viver. É desta forma que devemos ter, as atitudes que devemos ter, essas. Deu para entender? Ok? Então essa é a nossa aplicação. Queridos, eu fui bem rápido, bem rápido. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.